Boa noite a todos os irmãos. Vamos então dar continuidade aqui à leitura, o estudo do livro de Levíticos, feito aí pelo irmão Mackintosh. Os irmãos que quiserem comentar ou fazer alguma pergunta, irmãos e irmãs, fiquem à vontade, pode interromper durante a leitura, não precisa nem levantar a mão, pode já interromper de imediato para não passar e não perder o pensamento ou a pergunta, e a gente vai se ajeitando aqui. Eu já paro, o irmão pode perguntar, ou a irmã, ou também trazer o pensamento acerca do assunto, e a gente vai discorrendo aqui devagar. E aí, se eu errar também durante a leitura, irmão, por favor, já corrija de imediato, né? Porque às vezes a gente vai chegando na idade e a visão dá uma falhada. Mas eu vou tentando aqui. O julgamento pessoal. E se tiver muito baixo também, pede e encosta um pouco mais aqui. Se tiver bom também, não precisa falar. Mas se tiver ruim aí, está muito baixo, tá? Pode levantar a mão. Eu falar, irmão, está muito baixo. Pode melhorar aí o som, o volume, e a gente tenta melhorar, para que fique cada vez mais fácil a nossa compreensão. O julgamento pessoal. Finalmente, a diferença entre a oração e a confissão, pelo que diz respeito ao estado do coração perante Deus e o seu sentimento moral de aversão ao pecado, não pode ser, de modo algum, considerada demais. É muito mais fácil pedir, de uma maneira geral, o perdão dos nossos pecados do que confessar esses pecados. A confissão implica julgamento pessoal. Pedir o perdão pode não envolver e, em si, não envolve esse juízo. Isto, só por si, seria o suficiente para salientar a diferença. O juízo próprio é um dos mais valiosos e saudáveis exercícios da vida cristã. Portanto, tudo que tende a produzi-lo deve ser altamente apreciado por todo o cristão sincero. A diferença entre pedir perdão e confessar o pecado é continuamente explicada no nosso tratamento com as crianças. Se uma criança tem feito alguma maldade, acha menos dificuldade em pedir ao pai que a perdoe do que em confessar abertamente e sem reservas a maldade. Ao pedir perdão, a criança pode ter em seu pensamento um determinado número de coisas que tendam a diminuir o sentimento do mal. Pode pensar que, afinal, não havia muita razão para censurarem, embora seja conveniente pedir perdão ao pai, enquanto que, ao confessar a maldade, faz o seu próprio julgamento. Além disso, ao pedir perdão, a criança pode ser influenciada principalmente pelo desejo de escapar às consequências da sua maldade. Enquanto que um pai sensato procurará despertar no filho exatamente a convicção do mal. E essa convicção só pode conseguir-se em relação com franca confissão da falta relacionada com o julgamento de si próprio. Assim é também na maneira de Deus proceder para com os seus filhos, quando eles procedem mal. Tudo tem de ser exposto completamente e julgado pela pessoa. Ele quer fazer-nos recear não só as consequências do pecado
que são inexprimíveis. Mas detestar também o próprio mal, por causa da sua hediondez. Eu acredito que é isso, nunca vi essa palavra. Da sua hediondez aos seus olhos. Talvez de hediondo, né? Eu posso me lembrar aqui do crime hediondo, né? Pode ser isso, cara. Algo bem grave, né? Algo bem mal, bem terrível. Hediondez aos seus olhos. Se fosse possível, quando cometemos pecado, sermos perdoados simplesmente porque pedimos perdão, a nossa compreensão do pecado e atitude perante ele não seriam tão intensas e, como consequência, a nossa apreciação da comunhão com que somos abençoados não seria tão elevada. O efeito moral de tudo isto sobre o caráter da nossa constituição espiritual e a natureza da vida prática deve ser claro para todo crente experimentado. Está aí, né, irmãos, algo que certamente a maioria de nós não aprendeu, né, quando estávamos no sistema. Porque o que era bastante ensinado era aquela oração do Pai Nosso. Né? Então a gente tinha que pedir o perdão dos pecados, né? Pedir perdão para que fosse perdoado. Perdoar as dívidas, né? Para que fosse perdoado. Então a gente orava muito isso, né? Muito aquela oração do Pai Nosso, que a gente hoje conhece, né? A verdade acerca daquela oração. Era um outro contexto, era judaísmo ali, o Senhor ali falando sobre o reino, ele vindo reinar, então era algo ali muito voltado para o judaísmo, para um reino terrenal, do que para um reino celestial. Então era outra dispensação, e infelizmente, né, por falta de conhecer a verdade como ela é, como conhecemos hoje, aprendemos a ter que pedir perdão, e a gente passava praticamente, se tivesse um coração sincero, era praticamente o dia todo pedindo perdão, e todos os dias. E isso vai criando uma frustração, né? Pelo menos essa é uma experiência que eu posso contar. Isso vai criando uma grande frustração, porque todo dia você fica, me perdoa, e aí erra de novo, me perdoa, e erra de novo, me perdoa, e erra de novo, me perdoa, já vai me dar. Já virou uma brincadeira isso. Não vai dar certo. Então, o efeito que deveria produzir, não produzia, porque era só um pedido de perdão, como o escritor tenta nos mostrar aqui, né? O efeito de se arrepender de fato e de deixar aquele pecado, de abandonar aquele pecado, não acontecia. Porque estava errado. A gente estava só pedindo perdão e, na realidade, não estava fazendo esse exercício do julgamento próprio, de confessar. Então, não é orar, não é pedir perdão, é confessar pecado. Então, tem que ser realmente um momento que a gente tem que reaprender. Isso será muito importante para a nossa vida cristã, a nossa vida cotidiana. Então, o momento pecou, porque pecamos ainda, né? A carne ainda está em nós não estamos na carne, mas a carne ainda está em nós. Ainda caímos, ainda pecamos, como vai estar escrito lá em João. Então, mas ao cair, ao pecar, o correto é separar um tempo para confissão, para confessar, né, ao Senhor a maldade que cometemos ali, aquele pecado, reconhecendo quão mal é aquilo, não só o pecado, mas tudo que envolve, porque tem uma questão de comunhão que está sendo perdida por conta do pecado, né? Tem uma questão de lembrar da cruz, de lembrar da morte do Senhor, né? E por que ele morreu. Então é importante esse exercício
de lembrar que o Senhor morreu pelos nossos pecados, inclusive por aquele que a pessoa acabou de cometer e que precisa ir agora confessar. Então, se não tiver esse exercício, essa prática correta de confissão, vai terminar caindo naquela rotina de ficar pecando e pedindo perdão o tempo todo e continuar no mesmo pecado, e aí não vai gerar os frutos que deveriam gerar, porque está errado o que está sendo feito. Então não é pedir perdão, não é uma oração, e simplesmente, e principalmente, uma confissão, né? E se o irmão ainda estiver em comunhão, será muito importante também, a depender do que aconteceu, confessar também aos irmãos. A gente vai encontrar isso, né? Confessar as nossas culpas uns aos outros, tá? Então, ainda tem que fazer essa confissão também aos próprios irmãos, se tiver em comunhão, para que os irmãos decidam se haverá um afastamento, uma disciplina ou não daquele irmão ali à mesa, né? Esse exemplo também, mais um ponto importante, né, que ele traz sobre o filho. Quem já foi corrigido, né, pelos pais, né, ao errar, ou quem tem filhos hoje e né, faz a correção, vai compreender isso de forma bem simples, né? Lembrando, né, da infância, quando eu cometi um erro, né, o meu pai fazia questão de perguntar, né, de que eu confessasse o erro, né? A gente viu isso também na palavra, né? Certamente aprendeu com a palavra, porque Deus faz isso, né? Nosso Deus faz isso com Adão e Eva, né? Quando eles cometem um pecado, né? Ele chama e ele pergunta onde eles estão, né? Para que ali houvesse esse exercício importante que o Macintosh está trazendo aí, a confissão, a confissão. E se a gente lembrar da infância, muitos pais fizeram isso, né? O filho cometia um erro, senta aí, o que houve? E o pai sabendo o que tinha acontecido. E a gente sabia que ele sabia, mas ele ficava perguntando, isso ficava ali, a gente ficava naquela guerra, sem querer falar, sem querer, o que houve? O que aconteceu? E aí eu lembro, a gente começa a falar, mas não falava tudo, né? Falava algumas coisas, ficava pensando bem no que iria falar, e não queria confessar totalmente, né? O escritor fala aí, você tem que confessar totalmente, completamente, não ficar tentando melhorar o discurso, ficar tentando camuflar o que de fato, a maldade que aconteceu. Você tem que falar abertamente toda a maldade e não ficar tentando tapar o sol com a peneira, né? Ficar ali tentando esconder um pouquinho, alguma, não falar tudo. E confissão é isso, é você realmente falar tudo. Confessar toda a maldade, não só uma parte da maldade, mas toda maldade. Fazendo isso, vai ter o exercício correto. Eu, às vezes, me lembrava, falava, era melhor meu pai me bater logo, eu preferia apanhar do que ter que confessar. Era melhor ele me bater. Por que ele não me bate logo? Mas não, ele queria que eu confessasse. Não só eu, né? Os meus irmãos também. Então era um sofrimento ter que confessar toda a maldade. Mas quando havia essa confissão sincera, o resultado era bem diferente. Era um resultado muito mais importante do que quando não havia, né, essa confissão completa da maldade. E como eu relembrei aqui, né, o Senhor fez isso com Adão e Eva lá. Onde você está, Adão, e tal. E ele tinha que o Senhor sabia, né, o que ele tinha feito. Mas ele precisava confessar para que gerasse nele o arrependimento, né? Esse exercício, o resultado que o Senhor queria, que era ele reconhecer a fraqueza dele, a maldade, e que ele havia pecado contra Deus, o que ele tinha feito. Então era muito importante esse exercício. Não que, então tá bom, eu confessando assim toda a minha maldade, eu vou ficar livre do castigo? Às vezes não.
Às vezes não, às vezes mesmo confessando, e ainda vai haver as consequências e talvez até o castigo por conta do erro cometido, e o Senhor sabe de todas as coisas, e a medida certa do castigo que é necessário, mesmo havendo a confissão. É importante entender isso. Isaac, e foi bom você falar isso aí. E Adão e Eva ainda confessaram de uma forma débil, né? Porque ele quis tirar a culpa dele ainda, falando de uma forma, foi a mulher que tu me deste, aí eu comi. Aí agora ele falou que ele comeu. Mas antes ele ainda quis dar uma maquiadazinha, mas confessou, né? Diante de Deus, né? Trouxe luz. E depois a mulher também. A serpente me enganou e eu comi. Pronto, aí vem e confessa. É interessante isso aí. A gente é débil nisso aí também, viu? A gente fica resistindo. E Deus sabe já, né? Exatamente, né? Quem ainda não passou por isso, né? Com certeza passamos sempre, né? E a gente fica com essa dificuldade em falar a maldade completa, né? Em contar tudo exatamente como aconteceu. Alguém levantou a mão, hein? Alô? Oi, Pode ficar à Adelson. vontade. Eu gostaria de saber se Adão e Eva foram salvos. Oi, é irmão ou irmã que tá falando aí? Irmão, É porque eu vi a letra A aqui. Desculpa aí, irmão. Ô, irmão, a gente só tem certeza de nós, entendeu? Eu só tenho certeza de mim mesmo. Eu nem sei da minha esposa nem das minhas filhas. Eu tenho certeza absoluta da minha salvação, mas eu não consigo saber a das outras pessoas. Então, eu não sei de Adão e Eva, se eles são salvos ou não. E nem de ninguém, mais ninguém. Eu só sei exatamente de mim. Tenho certeza absoluta, porque o Espírito do Senhor testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Mas o restante eu não sei. Agora, de acordo, né, com as obras, e se a pessoa falar, eu sou cristão, professar para mim que é cristão, para mim ela é salva. Para mim ela é salva. Então, Adão e Eva certamente foram salvos, né? Certamente. Mas eu não posso bater martelo sobre ninguém. E tem um outro versículo que fala assim, só o Senhor conhece os que são seus. Então, se só o Senhor conhece os que são seus, eu não posso bater o martelo sobre a vida de ninguém. Nem dos que estão escritos lá na palavra, nem dos que estão aqui no nosso tempo hoje. Só posso bater martelo acerca da minha salvação. E dos demais, se professar, eu creio que são salvos. Mas não bato martelo. Não bato martelo. Só pertence ao Senhor essa informação. Não sei se deu para o irmão entender aí. entendi. Aliás, tem dois que o Senhor fala que eu acredito que eles se perderam. Só tem dois, se não me falha a memória. O Judas, porque aí o Senhor fala, o filho da perdição. Então, se o Senhor falou que ele é um filho da perdição, eu não posso dizer que ele foi salvo. Então, Judas, eu garanto que ele está perdido. Porque o Senhor falou que ele era filho da perdição. E o Caim. Então, na Bíblia, se não me falha a memória, esses dois aí, eles estão perdidos. Porque o Caim, ele fala que é filho do maligno. Filho do maligno não é filho de Deus, é filho do maligno, então. E por que o Senhor falou para que ninguém tocasse em Caim, não fizesse maldade nenhuma a Caim? É porque o Senhor é rico, né, em misericórdia, né? E se você for olhar toda aquela história, aquela conversa ali dele com Caim, é sempre Caim que fica falando, né? Que agora vão me matar, agora vão fazer isso e aquilo comigo. Deus não falou nada disso. É ele quem falou. E ali o Senhor está falando da sua misericórdia. E ele é misericordioso com todos nós. O sol brilha para todos, para os ímpios e para os justos. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a salvação, Deus quer que todos se salvem. Todos.
e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a gente não sabe até o fim, até o último dia ali, né? Talvez ele queria que Caim se arrependesse, mas Caim estava irredutível, né? Ele não queria se arrepender. Ele falava, quem me vê agora vai fazer isso e não sei o quê. Ele quem correu, entendeu? Deus quis ele, certamente. Deus estava tentando salvar ele e ele correndo. Ele falava, tipo assim, eu não quero Deus. Eu não quero. Ele logo foi construir cidades, ele foi querer uma vida boa aqui, tocar instrumentos. Se você for olhar a história dele, é ele que cria cidades, coloca a primeira cidade com o nome do filho dele, instrumentos, caçadores. Então tudo isso vai vir agora dele. Cidades, construir. O que ele estava falando? Qual era a mensagem que você acha que ele estava passando para Deus? Eu não quero o céu, entendeu? Eu vou fazer minha vida boa aqui. O meu reino será aqui. Porque eu não quero você. Eu quero minha vida, tipo isso. Eu quero minha vida aqui. Minha vida boa vai ser aqui, minha vida confortável. Mas Deus falou para eles, olha, eu amaldiçoei a terra. Vocês estão amaldiçoados, vocês estão no pecado. Tipo assim, e daí? Eu vou ver minha vida boa aqui, não estando contigo, eu estando aqui. É tipo isso. É como se ele estivesse passando essa mensagem. Tanto que é como eu estou te falando, Jesus vai falar no final lá que ele é filho do maligno. Então, se ele foi filho do maligno, ele teve tempo, mas ele não quis Deus. Como Judas também não, né? O Judas andou com um discípulo escolhido, andou com o Senhor, teve toda a oportunidade, mas não teve jeito. Ele não quis o Senhor. Filho da perdição. Então a gente encontra esses dois relatos aí de pessoas que realmente se perderam. Se não me falha a memória, talvez eu não encontre de outros. Só se estudar com mais calma sobre esse assunto. Mas de qualquer modo é isso. Resumindo, só o Senhor conhece os que são seus. Ficou claro aí. Você pode tocar daí agora, não? Certo, Isaac, deixa aqui. Deixa eu ver se algum irmão quer compartilhar aqui também. Algum irmão que esteja em comunhão, se estiver confortável para ler, viu? Tudo tranquilo. Aqui tem Renan, tem Jefferson. Deixa eu ver quem mais está aqui, que está em comunhão. Cláudio Omar também, não sei. Se estiver tranquilo, beleza. Senão eu continuo. Ok? Irlan, não sei se Irlan está aí, se quiser compartilhar na leitura. Dá só um tempinho. Se alguém se manifestar, senão eu sigo aqui. Hoje ele está em aula, irmão Dá. Certo, irmão. Tranquilo, Cláudio Mar. Eu só pergunto mesmo porque às vezes pode ser que algum irmão queira participar aqui na leitura também, né? E aí, se for assim, tem espaço. Então, vou continuar aqui, viu? Vamos ver aqui. O caso de Simão, o mago, em Atos 8, pode apresentar uma dificuldade para o leitor, mas basta dizer dele que uma pessoa que está em fel de amargura e laço de iniquidade nunca podia ser apresentada como modelo para os filhos de Deus. O seu caso não interfere de modo algum com a doutrina de 1 João, capítulo 1, 9. Ele não tinha o parentesco de filho e, consequentemente, não beneficiava da advocacia do nosso advogado junto do Pai. Devo acrescentar ainda que o assunto da oração do Senhor não está de modo algum envolvido neste caso. Desejo limitar-me à passagem que se segue.
Devemos evitar sempre a adoção de regras rígidas. Uma alma pode clamar a Deus em quaisquer circunstâncias e pedir o que carece. Ele está sempre pronto a ouvir e a responder. O pecado e os pecados. Esta série de pensamentos está intimamente relacionada e plenamente confirmada por dois princípios estabelecidos na lei do sacrifício pacífico. No versículo 13 do capítulo 7 de Levíticos, lemos: com os bolos oferecerá pão levedado. E ainda no versículo 20, lemos: porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Aqui temos as duas coisas claramente postas diante de nós, a saber, o pecado em nós e o pecado sobre nós. O fermento era permitido porque havia pecado na natureza do adorador. A imundícia não era permitida porque não devia haver pecado na consciência do adorador. Onde há pecado, não pode haver comunhão. Deus tem provido expiação pelo sangue para o pecado que ele sabe existir em nós. Por isso lemos acerca do pão levedado no sacrifício pacífico. Abre aspas. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote para espargir o sangue da oferta pacífica. Versículo 14. Por outras palavras, o fermento, e aqui entre parênteses o 2, que a gente vai ler ainda, o fermento na natureza do adorador estava perfeitamente expiado pelo sangue do sacrifício. O sacerdote que recebe o pão levedado é quem deve espargir o sangue. Deus afastou da sua vista o nosso pecado para sempre. Apesar do pecado estar em nós, não é objeto para fixar os seus olhos, ou seja, os olhos de Deus. Ele vê o sangue, ele vê só o sangue. E, portanto, pode andar conosco e consentir ininterrupta comunhão consigo. Porém, se permitirmos que o pecado que está em nós se desenvolva na forma de pecados, então tem de haver confissão, perdão e purificação, antes de podermos comer outra vez da carne da oferta pacífica. A exclusão do adorador por causa de impureza mencionada no cerimonial corresponde à suspensão de um crente da comunhão por causa de pecado por confessar. Ou seja, porque ele não confessou o pecado. Esse por confessar é porque não fez. Intentar ter comunhão com Deus em nossos pecados implicaria a blasfêmia, a blasfema insinuação de que ele podia andar em companhia do pecado.
Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Aqui, o número 2 aqui, entre parênteses, que foi o fermento, né? O leitor não deve esquecer que o fermento é sempre um símbolo do mal. Nota do tradutor. À luz da precedente linha de verdade, podemos finalmente ver quando erramos. Quando supomos ser um sinal de espiritualidade estarmos ocupados com os nossos pecados. Poderia o pecado ou os pecados jamais serem o fundamento ou alimentar nossa comunhão com Deus? Não, certamente. Já vimos que, enquanto o pecado é o objetivo que temos perante nós, a comunhão tem de ser interrompida. A comunhão só pode ser na luz. É indubitável que não há pecado na luz. Com certeza não existe. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Na luz só se pode ver o sangue que tirou os nossos pecados e nos trouxe para perto. E o advogado que nos mantém perto de si. O pecado foi esquecido para sempre, naquele lugar onde Deus e o adorador se encontram em santa comunhão. O que é que constituiu o elemento de comunhão entre o pai e o pródigo? Foram os trapos destes? Foram as bolotas da terra longínqua? Tem um número 1 aqui. De modo nenhum. Não foi nada que o pródigo trouxe consigo. Foi a rica provisão do amor do pai. O bezerro cevado. Abre aspas, né? O bezerro cevado. Assim é com Deus e o verdadeiro adorador. Alimentam-se em conjunto e é levada a comunhão daquele cujo precioso sangue os associou para sempre nessa luz da qual nenhum pecado pode jamais acercar-se. Nem por um instante precisamos de supor que a verdadeira humildade se mostre ou se promova recordando os nossos pecados ou lamentando-nos sobre eles. Isso aí não é humildade, o que ele está falando é isso. A gente recordando nossos pecados, falando sobre ele. Isso não é a gente ser humilde, não, viu? Uma tristeza impura e dolorosa pode assim ser aumentada, mas a verdadeira humildade salta sempre de uma origem totalmente diferente. Quando é que o pródigo mais se humilhou? Quando caiu em si na terra longínqua, ou quando chegou à casa do pai e se reclinou no seu seio? Não é evidente que a graça que nos eleva às mais elevadas alturas de comunhão com Deus é a única que nos conduz às maiores profundidades de uma genuína humildade? Sem dúvida. A humildade que tem a sua origem na remoção dos nossos pecados deve ser sempre mais profunda do que aquela
que resulta de os descobrirmos. A primeira liga-nos com Deus. A última relaciona-nos com o ego. O meio de se ser verdadeiramente humilde é andar com Deus no conhecimento e poder do parentesco em que Ele nos colocou. Ele fez-nos seus filhos, e se andarmos como tais, seremos humildes. A ceia do Senhor. Deixa eu ver até onde vai aqui. Antes de deixarmos esta parte do assunto, quero fazer uma observação sobre a ceia do Senhor, que, sendo um ato proeminente da comunhão da Igreja, pode, com estrita propriedade, ser considerada em ligação com a doutrina do sacrifício pacífico. A celebração inteligente da ceia do Senhor deve depender sempre do reconhecimento do seu caráter puramente eucarístico ou de suas ações de graças. É especialmente uma festa de ação de graças. Ação de graças por uma redenção cumprida. Ele está falando aqui é que a ceia do Senhor é puramente, como ele disse aí, é uma festa em que nós damos graças por essa redenção que foi feita pelo Senhor ali na cruz, né? Então a ceia do Senhor é para isso, para recordarmos a pessoa do Senhor e recordarmos ele na sua morte e anunciarmos a morte dele, como diz lá em 1 Coríntios 11, até que ele venha. E isso aí, como Paulo fala também em 1 Coríntios 5, façamos festa sem, não com o asmo, né, pães asmos, mas pães sem fermento. Então, Paulo fala ali, façamos festas. E é isso que o irmão está dizendo aqui, né? Para que ninguém ache estranho isso. Ah, a ceia do Senhor é uma festa? Sim, a ceia do Senhor é uma festa. A gente lembra que a Páscoa era uma festa que Jeová colocou para os israelitas. Depois deixou de ser festa de Jeová, né, para ser festa dos judeus, né? Mas hoje nós temos a ceia do Senhor, que deve ser tomada a ceia do Senhor devidamente, né, vamos dizer assim, na mesa do Senhor. E essa ceia do Senhor equivale a essa mesma Páscoa dos judeus, não como judeus. Hoje nós somos igreja, né? Mas é uma festa de ação de graças daquilo que foi feito no passado. A Páscoa era uma festa de algo que iria acontecer no futuro e nós recordamos, né? Eles recordam a Páscoa, eles recordam aquilo que saiu realmente, né? Aquilo que aconteceu lá em Êxodo, mas apontando para o que iria vir, que era Cristo, o Cordeiro de Deus que iria cumprir com essa redenção aí. Então, é uma festa de ação de graças. E por isso que quando a gente está na ceia, o nosso semblante deve ser realmente vamos dizer, né, assim, de alegria por isso. E agirmos dessa forma, dando graças a Deus, naquele momento ali, na ceia. Vamos ver aqui. Algum irmão quer comentar aí? Vamos continuar. Porventura,
o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Por isso, uma alma curvada sob o peso do fardo do pecado não pode comer a ceia do Senhor com inteligência espiritual, visto que essa festa é expressiva da completa remoção do pecado pela morte de Cristo. Anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Na morte de Cristo, a fé vê o fim de tudo que pertencia ao nosso lugar na velha criação. E, visto que a ceia do Senhor anuncia essa morte, deve ser considerada como a recordação do fato glorioso que o fardo do pecado do crente foi levado por aquele que o tirou para sempre. Declara que a cadeia dos nossos pecados, com que estávamos presos e amarrados, foi partida para sempre pela morte de Cristo. E não pode jamais prender-nos ou amarrar-nos de novo. Nós reunimos-nos ao redor da mesa do Senhor com toda a alegria de vencedores. Volvemos os olhos para a cruz, onde se travou e ganhou a batalha. E antevemos a glória em que entraremos nos resultados plenos e eternos da vitória. De certo, temos fermento em nós, mas não temos nenhuma imundície sobre nós. Não temos que fixar os olhos nos nossos pecados, mas, sim, naquele que os levou sobre a cruz e os tirou para sempre. Não temos de nos enganar a nós mesmos com a ideia presunçosa de que não temos pecado em nós. Nem vamos negar a verdade da palavra de Deus e a eficácia do sangue de Cristo, recusando alegrarmos-nos com a verdade preciosa que não temos pecado sobre nós, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É verdadeiramente deplorável ver a nuvem carregada que se forma sobre a ceia do Senhor, com o parecer de tantos cristãos professos. Este fato contribui, tanto como tudo o mais, para revelar a enorme falta de compreensão a que se pode chegar com respeito às verdades mais elementares do Evangelho. De fato, sabemos que quando a ceia do Senhor é tomada por uma razão qualquer que não seja o conhecimento da salvação, o gozo do perdão, consciência da libertação, a alma é envolvida em maior obscuridade do que nunca. Aquilo que é apenas o memorial de Cristo é usado para o deslocar. Aquilo que celebra uma redenção efetuada é empregado como um degrau para ela. Ele fala aqui o degrau como se fosse alcançar, né? E não é. Alcançar essa redenção por nossos esforços não pode. Eu creio que seja isso que o irmão está falando aqui nesse momento. É assim que se abusa das ordenações, as almas são submergidas nas trevas e cai-se na confusão e no erro. São 9h32, já podemos parar aqui para a próxima reunião.
o valor do sangue de Cristo? Então, o irmão Leonis levantou a mão. Fala de novo, Jefferson. Eu creio que o irmão Leonis levantou a mão. Foi, Leonis? Leones, tá dando para ouvir? Era alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Deve estar com dificuldade, irmão. Então vamos seguir, irmãos, aqui, tirando a gravação. Jefferson, você poderia agradecer, Jefferson?